Eu sou o Marcelo Neves, aqui da Neves e Advogados Associados, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho mais no nosso Nevescast sobre um tema muito interessante que é a área de RH. E para isso, hoje nós convidamos, de uma maneira especial, está conosco hoje aqui a doutora Ângela, minha esposa, sócia aqui do escritório, essa pessoa que tem sonhado junto comigo esses projetos aqui dentro do Neves e Advogados Associados, e ela é responsável, a Ângela, especialista na área de direito do trabalho, ela é especialista dentro dessa área de RH, onde envolve isso dentro das empresas. E hoje, junto com a Ângela, nós temos aqui uma convidada especial, a Leila. A Leila, que tem uma história conosco, teve uns trabalhos que ela tem feito aqui para o nosso escritório, e nós fizemos esse convite, sabendo aí da teu profissionalismo, da tua capacidade, que a gente, na prática, pudemos perceber do teu trabalho, da tua empresa, Leila. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema muito interessante, que é a área de RH. Não é, doutora Ângela? Isso mesmo. Nós vamos falar hoje sobre recrutamento e seleção, o quanto isso impacta as empresas, né? E a Leila, como especialista, né, na área, pode nos ajudar nisso e elucidar bastante quem está nos ouvindo, os empresários, né? Que eu acredito que muito do que ocorre realmente é falta de informação, de treinamento, né, Leila? E eu sei que você tem uma bagagem extraordinária aqui. Muito obrigada pela tua presença. Obrigado, Leila. E, por gentileza, Leila, fala um pouquinho de você, da tua empresa, o que você faz, por favor. Bom, em primeiro lugar, né, eu quero agradecer ao Dr. Marcelo e à doutora Ângela pelo convite e pela oportunidade também de falar um pouco mais do meu trabalho, o qual eu sou apaixonada, né, começando a falar já da paixão pelo que a gente faz. Eu sou apaixonada pela área de gestão de pessoas, principalmente recrutamento, seleção e gestão de carreira. Eu trabalho nessa área há praticamente 20 anos, 15 anos no Rio Grande do Sul e agora 5 anos na nossa bela Santa Catarina. E eu tenho uma formação bem diversificada também, né, nessa área. Eu comecei lá com a graduação de contábeis e daí comecei a trabalhar no departamento pessoal, aonde eu vi a dificuldade das empresas e principalmente a rotatividade, né? E daí já começou a me intrigar. Por que há tanta rotatividade na empresa? E como trabalhar a causa disso? Porque o meu perfil, das minhas características é sempre pensar na causa. O que está causando esse problema e o que pode ser a possível solução. E daí me intrigava. Eu fiquei 13 anos trabalhando na área de departamento pessoal e gestão de processo nas empresas, e nas duas áreas sempre isso me intrigava, né? O porquê da rotatividade e o porquê que quando a gente escreve um processo, está tudo escrito ali, o que a pessoa tem que fazer, como fazer, quanto tempo levar, e algumas pessoas desempenham com maestria e as outras não, né? Isso sempre me intrigava. Partindo disso, eu pensei, eu tenho que entender o porquê disso, e fui fazer cursos na área de gestão de pessoas. Fiz mais de 1000 horas realmente de treinamento em gestão de pessoas, 3 especialização, 1 mestrado. E agora eu estou terminando psicologia, estou no último semestre de psicologia, e ao longo desse processo eu consegui entender o porquê que as pessoas têm mais eficácia numa função e outras não, mesmo tendo a mesma formação. Legal. Né? Por exemplo, vamos pegar o direito. Né? O direito, como a maioria das profissões, é generalista. Então, a gente se forma em direito e pode atuar em várias áreas do direito, mesmo tendo a mesma formação. Né? Você e a Ângela fizeram a mesma formação, obtiveram o mesmo conhecimento técnico. Mas por que um vai ser juiz, o outro promotor, o outro advogado? E dentro da advocacia, por que um escolhe a área trabalhista, o outro escolhe a previdenciária? Por que um advogado tem mais habilidade para fazer audiência e defender por exemplo, no direito criminal, né? Fazer agora o nome lá, ir num tribunal de júri, e o outro tem pânico. Fazer. Né? E Leila, Disso. interessante dentro disso, né, Leila, e o teu trabalho, com certeza, no dia a dia é isso,
que é o maior desafio hoje, né, de um líder, de modo geral, é ele desenvolver, fazer com que os seus liderados possam né, fazer o melhor de si. E você, como você disse, nessas 1000 horas que você já fez especializações, como é que é o grande segredo? Há quem diga, porque no passado se falava muito de habilidade das pessoas. E hoje se fala de relacionamento, né? Como é que é você desenvolver isso nas pessoas, com que ela possa, né, fazer o seu melhor? E é o grande desafio, né, Leila? Hoje o grande desafio dos empresários, né, e líderes é entender como as pessoas se motivam, para a partir daí estabelecer um melhor relacionamento com elas. Certo. Então o grande desafio é conhecer as pessoas. E o trabalho de recrutamento e seleção, ele é primordial nisso, né? Eu conheço a pessoa antes de selecionar ela. Eu entendo o que as habilidades daquela pessoa e o que vai motivá-la antes de selecionar. Então, quando a pessoa entra na minha empresa, independente da função, eu já sei o que ela naquele momento pode me entregar, o que eu preciso desenvolver, né, com ela, ou o que ela precisa desenvolver em termos de conhecimento, habilidades e atitudes, e o que mais motiva aquela pessoa. Esse eu acho que é o grande segredo, porque as pessoas se motivam por fatores diferentes, né? E a motivação é intrínseca, mas eu sabendo o que motiva, eu posso trabalhar isso. Por exemplo, tem pessoas que se motivam mais por desafios, outras por trabalho em equipe, outras por segurança, né? E daí eu entendendo isso, eu faço a gestão. Por exemplo, eu tenho o Pedro, Paulo e a Joana na minha empresa. A Joana se motiva por desafios. Então, a Joana, quando eu tenho algo que é mais complexo, quando eu tenho problemas para resolver, quando eu tenho que pedir para alguém fazer algo que ainda não foi feito no escritório, a Joana vai ter muito mais facilidade, porque ela encara o desafio como algo positivo, né? Agora, eu sei que o Pedro gosta mais de segurança, então provavelmente ele gosta mais de um trabalho burocrático, que tenha normas e regras para ele seguir. Eu tenho que fazer uma pesquisa nova de um processo, tenho que buscar algo para defender o cliente que ainda não existe, ou preciso que se aprofunde. O Pedro é o profissional ideal. Se eu colocar a Joana nisso, ela vai se entediar. E o Pedro vai gostar. Leila, eu vejo assim, que antes disso, eu acredito, porque muitas vezes eu trabalhando com direito trabalhista patronal, Sim. eu observo que as empresas às vezes ficam assim, mais coisa para pagar, né, muito na defensiva, mas eu acredito que isso tudo também, antes disso, precisa ter uma cultura operacional na empresa. Sim. Então, esse empresário também, ele precisa se autoconhecer, passar por esse processo pessoal. Você faz esse trabalho também, porque quando eu sei o líder que eu sou, como que eu estou gerindo minha equipe, aí até eu vou entender a importância de uma seleção, de um recrutamento, como que funciona isso. Por exemplo, se você chegar numa empresa que está assim, você vê essa falta de organização, né? Geralmente esse ambiente é um ambiente assim emocionalmente que traz problemas para as pessoas também, né? Não poucas ações, às vezes, de assédio moral e que acaba desencadeando uma série de coisas. Mas se você chegasse hoje numa empresa onde está assim essa desorganização, uma ausência de uma cultura de gestão de pessoas, qual seria o teu passo a passo, assim, por onde você começaria? Porque às vezes o que a Ângela falou, né, às vezes, muitas vezes você está lá com os problemas com as pessoas, mas é interessante porque às vezes começa, né, do próprio líder. Porque esse empresário ainda não vai nem saber reter um talento quando chega na empresa dele. Existe cinco etapas que a gente pode trabalhar para entender o que faz aquela pessoa estar naquela função e o que faz a pessoa ser competente naquela função, começando pelo dono, né? Então, entender o porquê que ele abriu a empresa, né? E o que ele deseja com essa empresa. É o primeiro passo. Por que ele abriu e o que ele deseja, para daí avaliar o potencial dele para estar naquele negócio,
né, e alcançar os objetivos. Porque muitas pessoas no Brasil abrem empresa por questão cultural, financeira ou herda da família, mas ele não sabe se ele tem habilidade para aquilo, e às vezes ele nem tem para estar ali, ou às vezes ele é líder, mas ele não tem habilidade para ser líder. Então a gente começa na carreira Y, né? O que é a carreira Y? Carreira Y, a Petrobras foi uma das primeiras empresas a implantar, porque ela entendeu isso, que tem pessoas que são ótimos técnicos, mas não têm habilidade de liderança, né? E no Brasil a gente tem aquela cultura que para promover uma pessoa, ela precisa ir para uma função de liderança. E às vezes você perde um ótimo técnico e ganha um líder ineficaz. Então, o que a Petrobras fez? Ela fez uma carreira Y. Até os analistas, vai todo mundo aqui. Mas daí aqui começa quem tem ótimas habilidades técnicas e aqui quem tem habilidades de liderança e equipara a questão salarial. Né? Por quê? Porque tem engenheiros que são essenciais para a organização. Legal. Mas eles não têm habilidade de liderança. Então, contrata outros profissionais, engenheiros ou não, com habilidade de liderança e deixa aquela pessoa que é técnico ser eficaz naquela função que ela é, mas sem ter outras pessoas sob a responsabilidade dela. Por exemplo, uma empresa, primeiro lugar, né? Então, entender o objetivo da empresa, entender as funções necessárias para a empresa. O que eu preciso dessa empresa aqui? Eu preciso de um gerente, eu preciso um supervisor, 3 analistas, um auxiliar e um estagiário. Esse é o organograma de uma empresa. Tá, e nessas funções, o que cada pessoa precisa fazer? Porque se você entende o que cada pessoa precisa fazer, você entende qual o conhecimento, qual a formação, qual as habilidades, até né? E quais os valores e talentos que a pessoa precisa. Isso. Né? Daí eu defino o que eu preciso em cada função. A partir disso fica muito mais claro as pessoas que eu preciso buscar no mercado. Certo. Mas eu consigo avaliar se a pessoa tem conhecimento, habilidade, valores, talentos, engajamento para aquela função só numa entrevista? Muito difícil, né? Daí que entra o nosso trabalho, porque como que a gente avalia isso? A gente avalia com ferramentas validadas, que são testes, né? Testes comportamentais e psicológicos. Certo. Por quê? Porque o candidato muitas vezes nem sabe que habilidades ele tem, mas ele tem aquela formação, ele se formou em direito, culturalmente ele pode atuar em toda a área de direito. Sim. E às vezes ele nem sabe por que ele é infeliz numa área ou outra, né? Então, até a gente ajuda muitos candidatos a entenderem isso. Mas eu preciso desse trabalho porque eu preciso do dinheiro. Mas isso não é suficiente para as empresas, principalmente, né? Porque a empresa não vai contratar porque o funcionário precisa de dinheiro, ela vai contratar porque o funcionário vai conseguir atender aquela necessidade que ela tem e gerar resultados, né? O dinheiro vai ser uma consequência, né? E a gente muitas vezes está fazendo um favor para a pessoa também, orientando ela a buscar algo que ela se identifica mais, né? Leila, interessante tudo isso, porque o nosso trabalho, a doutora Ângela acaba trabalhando muito isso no dia a dia com as empresas, fazendo muito um trabalho junto aos RH, Sim. tentando de alguma maneira evitar processos judiciais, demissões e toda aquela rotatividade que, né, acaba acontecendo com muitas empresas. E você falou 2 palavras muito interessantes, motivação e infelicidade, né? Então, como é que é tornar uma pessoa infeliz a que ela seja motivada? No mínimo é fazer aquilo que ela ama fazer, né? E interessante que esse trabalho da Ângela, ele acaba acontecendo quando se tem alguém dentro da empresa que tem essa visão, né? Que tem essa visão de fazer o que, olha, essa pessoa está assim, porque muitas vezes a gente pega o problema ocorrido já com a situação, né? Mas a importância, e como é que você vê isso, Leila? Porque você chega, né, numa determinada estrutura, se foi chamada para fazer uma determinada contratação, ou lá fazer uma seleção de uma pessoa. E aí porque você muitas vezes você não tem oportunidade de entrar e entender, né? E eu acredito que é uma das perguntas básicas, qual é a função que essa pessoa vai ocupar e tal. Mas como a Ângela colocou, muitas vezes você não sabe a cultura daquela empresa. Que às vezes vai entrar, aquela rotatividade está acontecendo, às vezes por uma questão de
Que tipo de funcionário, como é que é? Como é que você tem essa avaliação? Porque o grande segredo, e a gente sabe que, né, o melhor dos mundos seria as pessoas estarem fazendo aquilo que elas amam fazer. Mas como que você consegue, muitas vezes, fazer esse filtro e colocar a pessoa certa? Como é que é isso, Leila? Claro que com 18 anos de experiência, às vezes numa conversa com o empresário eu já consigo entender a dinâmica de trabalho dele, né? Certo. Mas quanto mais tempo de parceria a gente tem, Certo. mais a afinidade fica nisso. Mas o que a Ângela trouxe é importante. O ideal é fazer um trabalho de conhecer o perfil do líder, né? O teu perfil, o perfil da Ângela, para entender e para vocês entender por que vocês têm determinadas reações diante de determinada situação e que se o colaborador agir de cada forma, isso vai te causar um sentimento, daí tu começa a entender por que aquela ação do colaborador te causa aquele sentimento. E a partir do momento que tu conhece isso, tu tem mais consciência de escolha. Né? Então, eu não quero mais trabalhar com esse perfil de colaborador, porque eu não consigo trabalhar, ou agora, entendendo por que essa ação me causa esse sentimento, eu consigo controlar melhor e estabelecer uma melhor relação com o colaborador. Muito o dia a dia da empresa, muito, né? Totalmente. Leila, eu queria que você falasse para nós, porque muitas pessoas que coordenam departamentos de RH vão assistir esse podcast. E eu queria que você enumerasse algumas dicas para essa pessoa que está ali na empresa e que no dia a dia é ela que recebe esse colaborador, né, para fazer essa primeira entrevista, né, de uma maneira assim, como algumas dicas que você possa dar para ela fazer uma boa entrevista ali dentro de uma empresa. Primeiro, ela tem que entender exatamente quais são as atividades e responsabilidades que aquela pessoa vai ter, né? Ela precisa entender isso. Isso quais seria são uma as descrição atividades? de cargo? Pode ser. O ideal seria a empresa ter uma descrição de função formalizada, mas às vezes quando não é possível, ela pelo menos precisa entender o que ela está esperando daquela pessoa, o que a empresa espera. A partir daí, ela precisa ver se essa pessoa tem um mínimo de conhecimento técnico, né, ou experiência, que não é o mais importante na minha visão, mas ainda é o mais valorizado pelas empresas, né? Então, entender isso e depois fazer algumas perguntas sobre o que essa pessoa já fez e como ela fez. Isso ela pode fazer, que a gente chama de entrevista por competência. O que é entrevista por competência? Buscar na pessoa respostas do que essa pessoa já fez, né? E não do que ela faria, porque o que ela faria eu posso dizer aquilo que eu acho que o outro quer ouvir, ou que seria o ideal, mas não o que eu fiz, né? Então, por exemplo, assim, Joana, me conta uma situação que você teve que tomar uma decisão, urgência ou diante de um imprevisto, né? Me conta essa situação, o que você fez, né? E qual foi o resultado, que é sempre o que você fez e qual o resultado, para ver se a pessoa já passou por situações que ela vai passar na função na minha empresa e se a forma que ela agiu é coerente com aquilo que eu estou buscando ou não. Então, sempre perguntas no passado sobre o que a pessoa fez e qual foi o resultado. É uma dica, né? Legal. Outra dica interessante seria usar ferramentas de avaliação comportamental ou psicológica, se a pessoa for psicóloga, enfim, ou terceirizar essa parte, né, também. E daí os valores também é importante, né? Quais são os valores da minha empresa, né? O que eu prezo? Quem você né? A empresa tem o respeito, a verdade, a liberdade, a justiça como valor forte, porque os valores são os valores dos donos, né? O que eu prezo numa pessoa? A verdade, a lealdade, a justiça, a liberdade. E esse colaborador, né, ele tem isso, né? Mas como que eu vou descobrir os valores, né? Na própria fala deles, assim, ou perguntar, quais são os valores que você traz contigo, né? Ele não sabe o que é valores, dá para dar exemplo. Não, como que
você vê a verdade. Alguém já mentiu para você? Já. Em que situação, e como que você se sentiu em relação a isso? Para ver se a verdade é importante, né? Sim. Alguém já foi injusto com você na tua percepção? Você já presenciou alguma situação que houve injustiça? E prestar atenção na fala dele, como que ele se sentiu em relação a isso, né? Porque valores é algo que mantém os relacionamentos, né? As pessoas se aproximam por afinidades, mas se mantêm por valores, né? Por exemplo, vocês são sócios, buscam associados para o escritório, né? Vocês se uniram por um objetivo, de ter um escritório, de prestar um serviço, de ter um pagamento por isso, né? Ter um recurso financeiro por isso. As pessoas também podem vir com esse objetivo, mas elas só vão se manter se os valores forem compatíveis. E forem praticados, né? E uma coisa interessante, que imagine, né? Normalmente, porque às vezes você faz o teu trabalho lá, a pessoa quer uma determinada vaga para um assunto e você vai buscar no mercado para colocar. Mas volto lá àquela questão. Você, quando muitas vezes você chega numa empresa dessa, o ideal, antes até de contratar as pessoas, o ideal, né, seria você fazer uma análise de clima organizacional, porque aí eu acho que você disse que às vezes numa conversa com o empresário você consegue ter uma ideia. Mas muitas vezes a empresa ela tem dificuldades porque é um clima organizacional conturbado. Porque por mais que você traga um bom profissional, às vezes ele está... Como é que é a tua análise? Sim. Porque muitas vezes nós, né, o líder, o empresário, ele não tem o tempo para pensar nisso. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer ir lá. Mas o que eu percebo, né, inclusive eu acho que você na tua especialidade fala, mas muitas coisas a gente vê no reflexo. A rotatividade, a dificuldade. Eu não consigo gente para o meu trabalho. E às vezes o problema, às vezes não, acho que o problema não é as pessoas, às vezes é como eu encaixo como você fala sempre, né? Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Essa pessoa, mas o meu clima tem que estar preparado. Como é que é isso, né? Cara, que o clima influencia muito, né? Então, primeiro, entender o porquê que esse gestor, esse dono, está tão estressado, né? E muitas vezes a gente chega à conclusão que ele realmente não tem habilidade de liderança. Ele não tem, né? E por N motivos, nesse momento, ele também não quer desenvolver, né? Ou porque ele está focando no comercial da empresa e está ganhando dinheiro com isso e é onde ele quer estar. Então, a gente sugere a contratação, às vezes, de um gerente, de um supervisor, que vai ficar entre ele e a equipe. Né? Isso acontece muito também. Isso acontece muito também. Porque ele tem N habilidades, mas a habilidade de gestar pessoas, não. Né? Quer dizer, pode ser um dono, mas não o gestor da equipe. O gestor da equipe, gerente. Mas eu não tenho dinheiro para contratar um gerente ou não quero. Bom, então o que você está disposto, né? Porque começa da liderança, que nem você falou. Não adianta você pagar um bom salário, você ter profissionais com habilidades, mas você não conseguir fazer a gestão dessas pessoas e o clima entre o gestor e as pessoas está tão ruim que aflora o lado negativo das pessoas. Porque todos nós temos um lado positivo e um lado não tão positivo. E o ambiente aflora um ou outro. Já está claro saturado, que a gente pode buscar perfis que tenham maior facilidade de lidar com aquele ambiente. Sim, isso sim, né? Que não vão se impactar emocionalmente, enfim, que tem um perfil para aquele ambiente. Também pode se buscar. Mas o ideal é também fazer um trabalho de melhoria de clima, né? Mas geralmente o clima está ruim pela forma de comunicação. E a forma de comunicação, ela está diretamente ligada ao quanto eu conheço o outro. Legal, é um casamento. Legal. Né? Essa palavra que você disse, né? Essa palavra que você falou, né? Comunicação. E a forma de se comunicar. E você falou ali, conhecer o outro. Esse é o grande segredo. E muitas vezes as pessoas, eu vejo que também o nosso tempo hoje, as pessoas não querem perder tempo em conhecer o outro. E isso que dá tem prejudicado muito os relacionamentos dentro na gestão operacional nas empresas. É verdade. Leila, você falou
de uma coisa que eu acho que é muito interessante, chamado comunicação. E você falou conhecer o outro. Eu acho que isso é um dos maiores desafios. E eu digo enquanto líder, porque isso requer tempo, requer investimento, né, de coisas que às vezes não vai parecer mensurar o retorno financeiro, mas é uma consequência. O que você diria sobre comunicação? A gente consegue se comunicar muito melhor quando a gente conhece o nosso perfil, o nosso jeito de ser, as nossas habilidades e a habilidade e o perfil do outro. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que são naturalmente mais impacientes, né? A pessoa impaciente, ela quer tudo para ontem. Geralmente ela gesticula mais, ela gosta de conversar, ela gosta de digitar, ela é prática, ela é objetiva. Tem a pessoa que é mais paciente, né? É aquela pessoa que gosta mais de fazer as coisas com planejamento, com cronograma, com pesquisa, enfim. Por exemplo, aqui no escritório, né? Digamos que o Marcelo é impaciente, né? E vocês têm, né? E aí a Ângela é paciente, né? Então, só que para a tua função, para o que tu desempenha, essas características são essenciais, né? Para a função que o Marcelo desempenha, a característica dele de impaciência é essencial, tá? Mas como evitar ruídos na comunicação e conflitos? Tá? Por exemplo, o Marcelo pede assim, Ângela, ou pede para um colaborador, eu preciso do processo tal, e não diz quando que ele precisa. Na percepção dele, dentro do perfil dele, o processo deveria estar na mesa dele em 5 minutos no máximo. Para o teu perfil ou da colaboradora, pode ser que amanhã esteja bom, né? Porque é conforme cada um percebe a urgência das coisas. Isso, agora sai para ver. Como evitar conflitos e estresse por causa disso? Determinando prazo. O Marcelo, você sabe que o Marcelo tem esse jeito, o Marcelo sabe que você é mais impaciente. Então, com assim, Ângela, Aline, eu preciso desse processo na minha mesa até às 3 horas da tarde. O que isso quer dizer? Baixa a ansiedade dele, porque ele sabe que às 3 horas da tarde que vai estar... E o paciente se organiza, pensa, analisa e entende que às 3 horas da tarde precisa estar... Evitou um monte de estresse pelo simples fato de estabelecer prazo. Uma gestão e um desgaste desnecessário. E com certeza, e esse tipo de situação, que pode parecer tão simples, mas leva, né, é um dos impactos hoje, a Ângela no dia a dia vive muito isso, né, Ângela, por conta da questão aí trabalhista, que é a rotatividade dentro das empresas, o quanto isso impacta, né? Contrata, demite, custo financeiro, emocional, e quantos desgastes com os empresários, né? Quanto deixou de ganhar. E uma coisa que é comum ouvir assim, quero ver quanto tempo vai durar. Que ninguém fica nessa empresa. Então isso já gera-se uma falta de confiança, né? E isso começa a ser a cultura dentro da empresa. Aí quem tá lá, tudo bem, se eu fizer de qualquer jeito, porque eu não vou ficar aqui muito tempo. Ele não sonha em construir uma carreira naquela empresa. Então esse impacto da falta, muito mais, Marcelo, que um problema financeiro, essa empresa com certeza é aquela que vai ter ações trabalhistas, porque ela não é organizada com os termos, documentos, cumprimento de legislação, mas muito mais que isso é essa falta de confiança que impacta os colaboradores, impacta os clientes, que o cliente vai ser servido por alguém que vai pôr um copo na mesa dele, não vai... Olha que interessante, eu converso com muitos empresários no dia a dia e eu ouço tanto dizer assim, não aguento mais. Olha, o meu problema é pessoas, eu não aguento mais. E eu te diria, essa é uma dica, Leila, o que você diria? Tem tantos empresários que estão assistindo esse podcast, o Nevescast aqui, que eu posso fazer, que eu tenho problema com meus funcionários. Que dica preciosa, essa valeu, essa dica aí, desse tipo de dificuldade do empresário. Eu pediria, tá? Mas quais são os teus problemas? Tá? Porque às vezes a pessoa ela tá nesse inconsciente, né? Muito pelo emocional. Porque ela tá estressada, então o outro sempre, tudo é um problema, né? Mas qual outro?
a venda está baixa, o resultado está baixo, tem muito erro, tem... Daí a gente tem que acalmar ele e tentar entender, tá? Mas as pessoas estão errando, as pessoas não estão dando resultado, por quê? Às vezes é por falta de conhecimento técnico e experiência, daí vai para o treinamento e desenvolvimento. Às vezes a pessoa não tem habilidade de estar naquela função, né? Às vezes a pessoa está com um problema emocional que está impedindo ela ser competente, porque o emocional manda na gente, mas o bom é que ele é tratável, né? Legal. O emocional manda, mas ele é tratável. Legal. É o que mais influencia, mas ele é tratável, né? E ele é tratável muito pelo autoconhecimento e o conhecimento gestão do outro para mim fazer essa gestão, né? Legal. E o quanto a pessoa está engajada naquele trabalho ou não, né? Mas daí a gente vai entendendo, né? Preciso entender o perfil do teu colaborador e aonde que está a questão. Se é conhecimento técnico, experiência, pode ser desenvolvido, se é habilidade, se pode ou não ser desenvolvido, se ele está com problema emocional ou se ele não gosta dessa função apesar de ter habilidade para fazê-lo, tá? Ou se ele não gosta da tua empresa e da tua forma de gestão. Então, entendendo quem são as pessoas que estão lá. E, na verdade, entendendo as pessoas que ele precisaria que estivessem lá, tá? Inclusive, se ele está na função certa, né? Ou se ele precisa contratar um gerente para gestão da equipe para ele ser o técnico lá da Petrobras, né? Ou se ele tem habilidade de gestão, mas por algum motivo ele não está conseguindo desempenhar, isso a gente tem que entender as pessoas que ele precisa, daí avaliar se as pessoas que ele tem são as pessoas que ele precisa. Mas legal. Então é um trabalho. E não é lá, vou contratar alguém e o problema é a pessoa. Então, não. Legal que você disse aqui, eu começo me conhecendo, se eu sou a pessoa para ser o líder, se eu não tenho que ter um gestor das pessoas. Isso. Legal que você disse, depois é compreender o outro e entender se ele está fazendo a função certa. Se às vezes eu não tenho que trocar a caixinha, né? Sim. E ter essa empatia, né? Que em outras palavras, como você disse, a empatia com o outro. E para nós aqui, né? E já ir para o nosso encerramento, você usou uma expressão lá dentro da Petrobras, como é que é? Y lá? Carreira Y. Carreira Y, né? Entender que às vezes lá a pessoa que eu estou colocando para ser técnica, às vezes ela é para ser na área de liderança ou o contrário, né? Muito legal isso. E é um desafio, porque nem todo líder tem essa capacidade, por isso tem as Leilas da vida que fazem por isso tem trabalho, a gestão né, de Leila? pessoas. É uma coisa assim que eu ouço muito dos empresários e das pessoas em si, porque a gente conhece, né, quem a gente é, deveria conhecer mais, mas um pouco a gente conhece, então a gente sabe o que a gente é capaz e o que não é. Daí a gente tem aquela frase assim, mas se fosse eu, faria dessa forma, né? Sim. Mas como que não vê, como que não percebe? Eu faria daquela... E daí eu pergunto, mas você quer aquela função para você? Sim. Né? Você querer. Está... Por que você não está naquela função? Não, porque eu gosto mais de estar aqui. Pois é. Então, alguém igual a você não estaria lá também, né? Quem que precisa estar lá naquela função? Então, a gente precisa parar de achar quem a gente é faria tudo em todas as áreas, né? Precisa ver que pessoas precisam ser diferentes de nós para fazer coisas diferentes, para complementar o nosso ciclo, complementar o que a nossa empresa precisa para dar resultado. Né? Então, menos julgamento e mais autoconhecimento e conhecimento do outro. Assim, essa é a minha dica. Legal. Menos julgamento, mais autoconhecimento e mais conhecer as pessoas que trabalham com você. Gostei dessa frase, ó, empresário, olha aí, ó. Menos julgamento, conhecer-se a si mesmo e conhecer o outro. Isso vai ser, no mínimo, muito plausível para te ajudar nos desafios de gestão com a tua equipe. Leila, eu queria que você desse aí para o nosso público que está nos assistindo, nos ouvindo, assim, uma dica aí, encerrando esse tempo que foi especial. Quero que você dê aí uma última palavra encerrando o nosso tempo aqui. Bom, eu quero dizer
fazer um pedido, né, e uma sugestão para todos os empresários que acredite em você e acredite nas pessoas. Mas acreditar em você e acreditar nas pessoas vai ficar muito mais fácil se você conhecer, né, as suas potencialidades, aquilo que hoje está te impedindo e como está te impedindo de chegar aos resultados e como você pode minimizar isso, e se você conhecer as pessoas que estão contigo, quais são as potencialidades, quais são os desafios dessas pessoas. Então, autoconhecimento e conhecimento com certeza vai mudar a tua história e os teus resultados. Legal, legal. Ângela, que palavra depois, nós aprendemos tantas coisas hoje com a Leila. Queria agradecer a Leila, né? Agradecer você também, mas é muito importante isso. Invista em recrutamento e seleção. Invista numa boa entrevista com esse colaborador que você vai selecionar. Invista primeiramente, talvez você vai ter que parar um tempo e às vezes o empresário naquela afã de tudo depende de mim, né? E vai se sobrecarregando. Invista em autoconhecimento, né? Em você, isso vai ajudar você, sua empresa, sua família. E eu acredito que toda essa cultura operacional da empresa vai começar a dar resultados completamente diferentes. Muito obrigado, quero agradecer aí, doutora Ângela, pelo seu tempo aqui conosco. Leila, nossa convidada especial, obrigado. Obrigado a você que esteve conosco, podendo participar desse mais um Nevescast, que nós temos o objetivo, tratar aqui de temas na área jurídica, mas descomplicando, de uma maneira mais simples. Esse é o nosso objetivo. Até o próximo Nevescast.